Primeiro tempo de Botafogo e Fluminense. Segundo tempo de Botafogo e Juventude. Duas atuações em que o Botafogo teve um volume ofensivo bem interessante e que guardam coincidências. A primeira delas, nos dois jogos o Botafogo faz um gol com o lateral direito atacando por dentro. A gente vai lembrar daquele gol do Matheus Ponte contra o Juventude. Já nessa partida contra o Fluminense é o Vitinho atacando aquele espaço. Ao mesmo tempo que o lateral está aproveitando esse corredor, tem um ponta dando profundidade. Contra o Juventude era o Arthur. Contra o Fluminense foi o Matheus Martins. Uma outra situação que, pelo menos para mim, acaba lembrando um jogo e outro, é o posicionamento do meia que está atuando pela esquerda. Naquele segundo tempo contra o Juventude, o Santi Rodrigues atuou por ali. Por mais que individualmente ele não tenha feito uma grande partida, ele traz o jogo por dentro, que é a característica dele, e abriu o corredor para o Cuiabano. Nessa partida contra o Fluminense, o Savarino partia da esquerda, trazendo por dentro, ficando muito à vontade para se movimentar. E aí, qual a grande diferença, talvez, entre esses dois jogos, em termos de posicionamento, em termos de jogador, mas que acabou levando o Botafogo à mesma boa dinâmica ofensiva? É que contra o Fluminense foram dois centroavantes. O Igor saía muito, um escape pelos lados muito forte, e o Mastriani guardava mais a posição. Já no jogo contra o Juventude, naquela ocasião, o Savarino estava por dentro, como um meia mais clássico, enquanto que só o Igor era a opção de centroavante. Ou seja, tem essa mudança, tem essa alteração, mas o padrão da equipe parece que se repetiu entre o jogo do Juventude e esse jogo do Fluminense, entre o segundo tempo daquela partida e principalmente o primeiro tempo contra o Fluminense. E eu estou trazendo principalmente essa situação porque muita gente está apontando o movimento do Vitinho por dentro, que de fato é um movimento bem interessante, é um movimento que não deixa de ser uma surpresa para o adversário, né? O lateral, ele atacando por dentro, enquanto que o ponta estica a defesa da equipe adversária. Mas essa não é bem uma novidade. Inclusive, nas entrevistas do Renato Paiva, desde que ele chegou ao Botafogo, ele falou muito sobre isso, né? Sobre jogadores que esticassem o campo. E não necessariamente esses jogadores seriam os laterais, né? De um lado, o Botafogo deu profundidade com o Matheus Martins contra o Fluminense, do outro foi o Cuiabano. Aí na direita o lateral ataca por dentro e na esquerda quem ataca um pouco mais por dentro é o meia esquerda, que é o Savarino. Percebe como o Renato Paiva faz o tal jogo de posição, mas ele embaralha peças, ele mistura peças, em tese fazendo movimentos não tão tradicionais, de acordo com a posição de cada jogador, mas tudo isso para tentar envolver o adversário. É óbvio que foi um jogo só, a gente precisa entender se isso se repete, mas é uma intenção interessante caso ela aconteça mais vezes.